Salve, salve galerinha, tudo bem? Meu nome é Gabriel, apresentador do programa Eu Tenho Identidade. No programa de hoje a gente vai estar falando sobre compromisso, relacionamento, sexo antes do casamento. Qual é a sua opinião em relação a isso? Já começa a comentar aí, deixar a sua opinião. Fique ligado, roda a vinheta! Salve, salve galerinha, estamos aqui no programa Eu Tenho Identidade. Hoje, no programa de hoje, a gente vai estar falando sobre compromisso, relacionamento, sexo antes do casamento. E eu tô com a minha convidada hoje aqui, a Tainara e a Nani. Se apresente melhor o pessoal que tá em casa. Eu sou a Nani, na verdade meu nome é Ariane, tenho 27 anos, sou mãe do Daniel, da Sara, esposa do Luan, discípula do Williams e da Simone, líder da célula Fornalha, e é isso. Amém, shalom galera. Meu nome é Tainara, tenho 20 anos, sou líder, junto com o Maurício da célula Corban, e é isso. Certo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito polêmico aí, que muitos jovens têm questionamento e dúvidas. E para iniciar já nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta para você, Nani. O que foi o namoro para você, depois que você conheceu Jesus, né? Como foi essa caminhada, essa trajetória? Amém. Então, antes da gente se converter, nós já morávamos juntos há mais ou menos 2 anos. Então, a gente já tinha uma vida sexual ativa, a gente era bem bagunçado mesmo, assim, no mundo. E aí a gente se conheceu, a gente aceitou a Cristo numa célula. E aí o nosso líder, que na época era o Marcelo, que hoje é pastor, ele falou, que a igreja ela tinha um compromisso, que não permitia, a questão sexual. Ele deu essa opção pra gente, ele explicou como funcionava. E a gente optou por fazer isso, por querer fazer tudo certinho. Já que era pra se converter, então falou, vamos fazer esse negócio direito. E aí foi muito difícil, mas a gente tomou essa decisão, a gente ficou 8 meses nesse esquema, sem relações sexuais. A gente não conseguiu fazer corretamente de não se beijar, porque a gente já morava junto, então a gente se beijava com menor frequência, mas a parte sexual a gente abriu mão até a gente se casar. Certo, muito interessante, muito completa a sua pergunta, ou sua resposta. Tainara, pra você, como foi assim, sabe? Por que você escolheu fazer o RI e não namorar simplesmente? Então, na verdade, isso foi algo nosso mesmo. Os nossos líderes não colocou nada, não impôs nada sobre nós. A gente decidiu isso para nossa vida, porque a gente entendeu que obedecer é melhor que se sacrificar. Então, eu acredito em muitas bênçãos que o Senhor traz através de obedecer, a Ele. Então, eu acredito que o Senhor ele vai fazer grandes coisas, como Ele já vem fazendo também. Certo. E, Nani, como foi esse tempo pra você, né? Porque, como você disse, você tinha uma vida sexual ativa, tinha toda uma rotina de vida já, né? E como foi pra você essa vida de renúncia, essa vida de privação? Certo. Pra mim foi difícil, mas não tanto quanto pro Luan, meu atual marido, porque ele sabe, homem já é muito mais abrasado, você encosta, ele já dá um choque ali, então pra ele foi muito mais difícil do que pra mim. E, como eu falei, foram 8 meses, então a gente morava junto, todos os dias a gente se via, a gente conversava, a gente não tinha essa opção de estar cada um na tua casa, porque como a gente já morava junto, a gente falou, a gente não pode voltar pra casa dos nossos pais, Então a gente vai ter que se virar aqui com o que a gente tem. Foi extremamente difícil pra ele, é até engraçado, a gente tinha uma estratégia que quando a gente se beijava, se ele começava a se abrasar assim, a gente gosta muito de cachorro, então eu falava cachorrinho morto, que aí ele já dava aquela murchada, conhecido como balde d'água, jogava balde d'água fria nele, e aí a gente conseguia se manter nos trilhos, porque senão, já sabe, a gente ia cair, ia quebrar esse compromisso que a gente fez com Deus, e não é isso. Então foi muito complicado, mas a gente conseguiu, a gente foi extremamente abençoado. Antes de eu me converter, eu não queria casar, não queria ter família, não, tinha um pensamento totalmente diferente. E aí, ao decorrer desses 8 meses, a gente se conheceu mais, a gente se respeitou mais, eu tive certeza que era aquilo que Deus tinha pra mim, que é a minha família. E hoje em dia a gente é muito abençoado, a gente é feliz, claro, a gente tem os altos e baixos, de vez em quando a gente discorda algumas opiniões, mas a gente caminha lado a lado, ministerialmente, financeiramente, como diz a palavra,
dois se tornarão uma só carne. Então é isso que eu sou com meu marido hoje, uma só carne. E eu creio que foi por conta disso, porque a gente colocou Deus à frente. Foi difícil, mas a gente seguiu fiel até o fim, até a gente casar. A gente teve uma cerimônia maravilhosa, entrei de branco na igreja, coisa que eu nunca queria. Tenho 2 filhos abençoados, tive lua de mel, a gente foi extremamente abençoado, assim, não só financeiramente, ministerialmente, em todas as nossas áreas. Não é fácil, mas vale muito a pena. Realmente, Deus honra, né? Você que tá assistindo nós em casa aí, você tem alguma estratégia como a Nani teve? Tem alguma história como ela, do cachorrinho morto? Fica o recado, né? Tainara, pra você, no compromisso, no RI, você acha que você encontra alguma dificuldade ou é diferente da Nani? Você não encontra dificuldade? Como que é? Cara, assim, o RI ainda permite, né, o selinho. E eu e o Maurício, né, a gente preferiu não optar por isso. Então a gente não tem selinho, não tem beijo, não tem nada. Porque cada pessoa, ela sabe do seu limite, ela sabe onde pode chegar. Então a gente preferiu isso, porque quanto mais difícil mais a glória do Pai vai ser derramada sobre a nossa vida. Então, assim, o relacionamento ideal trouxe diversas coisas sobre a nossa vida, células, a questão da família. Então, tipo assim, uma coisa agrega a outra, sabe? Eu acho que o relacionamento ideal, ele veio para ser ideal mesmo na nossa vida, né? Até porque ele começou, né, no começo de tudo. A gente orou, né, eu nem sabia, né, que ele estava orando por mim. Fui saber depois que ele estava orando por mim, né? E aí eu comecei a sentir algo, né, diferente por ele. E aí eu cheguei na líder dele e comentei, eu falei assim, nossa, eu tô sentindo algo diferente por tal pessoa, né, que é pelo Maurício. E tá uma coisa estranha, não sei, é um sentimento que eu não queria sentir no momento, na fase que eu estava. E aí o Senhor, ele foi colocando isso no meu coração e eu comecei a orar, né? E aí o líder dele chegou em mim, depois de muito tempo, e falou assim, ele estava orando por você, e ele falou que se fosse da vontade do Senhor, ele ia colocar essa vontade no seu coração. Porque vontade minha eu não tinha nenhuma. Eu odiava o Maurício. Eu falava, ele é muito infantil, eu não curto ele. Então, assim, o Senhor foi me dando essa vontade. E outra coisa, eu orei pro Senhor e falei, Senhor, se ele aceitar fazer o relacionamento ideal, eu sei que ele é a pessoa que o Senhor quer, porque é isso que eu quero. Quando os dois não andam no mesmo propósito, não adianta, porque não alinha, nada flui. Então, eu acredito que o Senhor nos permitiu, né, viver isso, e tá sendo uma coisa sobrenatural, né? A pastora Vilma também teve parte com isso, que ela chegou, a gente estava em um casamento, e aí ela chegou em mim e falou assim, nossa, Tainara, eu tive uma visão do trono, vocês sabem como a pastora Vilma é. Eu tive uma visão do trono e eu vi você como uma pessoa da igreja, mas eu não posso contar porque eu não sei se é de Deus. Não sei, se for de Deus vai acontecer. E aí eu fiquei naquela expectativa, eu fiquei o casamento todo lá da pastora Vilma. E aí eu falei, pastora Vilma, fala que eu não sei nem o nome, eu só sei que eu vi o rosto dele. E aí eu peguei e falei, aí eu mostrei, né, a foto do Maurício pra ela. Ela se arrepiou, ela levantou do lugar que ela estava sentada. Ela falou, meu Deus, eu não acredito, Tainara, eu não acredito. É esse daí mesmo, é esse, Tainara. E ela ficou, tipo, chocada. Eu saí daquele dia, eu falei, Deus, o Senhor tá preparando pra mim. Então, né, quando o Senhor dá desse, tem que receber, tem que segurar. E aí foi uma experiência muito, muito incrível. E depois desse tempo a gente continua em oração, sabe? Para que o Senhor nos mantesse firme, sabe? No propósito, no relacionamento ideal. E, cara, tá sendo algo extraordinário. A gente não tá tendo dificuldade, porque se a gente vê que se a gente vê que tá dando vontade de beijar, ele já vai pra casa dele, eu já vou pra minha casa, ou a gente não fica a sós. Esse é o segredo. Não fica sozinho com seu parceiro, porque isso apimenta, né, o relacionamento. Então, eu dou isso como uma dica. Não fique a sós com o seu companheiro.
Certo, muito bom. Eu não tinha escutado essa história ainda. Na verdade, da mesma igreja e tal, mas não tinha escutado essa história dessa forma. E assim, você que tá em casa aí nos assistindo, você tem uma história parecida? Como foi a sua história de relacionamento, sua história de compromisso? Conte aí pra nós que nós quer saber. E assim, para as duas, eu tenho uma pergunta para as duas agora. Qual, na sua opinião, Nani, qual deve ser o foco do relacionamento, sabe? Tipo, tem que ter um foco, senão não vai chegar em lugar nenhum, certo? Qual você acha que deve ser o foco, assim, do relacionamento pra dar certo mesmo? Bom, o foco tem que ser Jesus, né? Porque se a gente não colocar Jesus à frente, não vai dar certo, né? Por que tem que colocar Jesus? Porque os planos dele são perfeitos. Então, se ele preparou uma pessoa pra você, vocês têm que caminhar lado a lado. Tanto ministerialmente quanto em tudo. Porque se não tiver Jesus à frente, o negócio não vai. Não vai ter respeito, vai ser algo carnal. Então, o sentimento, se ele ficar à frente, você vai perder o foco, vai se embaralhar, vai, sabe? Você pode até sair dos caminhos do Senhor. Quantas pessoas a gente não vê se divorciando ou saindo por causa de um relacionamento, porque o foco não foi ali Jesus, o centro não foi Jesus. Então, eu acho que pro relacionamento dar certo, primeiramente tem que ter Jesus. E depois é importante esse tempo de se conhecer para se respeitar como casal, como pessoa. Então eu acho que tem que ser esse o foco. Você querer uma pessoa não só fisicamente ali, você tem que estar lado a lado, mentalmente, espiritualmente, se unindo com ela mesma. E Jesus tem que ser o foco, tem que estar à frente. Certo, exatamente. Realmente, Deus tem que estar no centro mesmo. Vai deixando seus comentários aí, gente. Na sua opinião, Tainara, qual você acha que deve ser o foco mesmo da RI ali, onde deve chegar mesmo? Eu acredito que é o Senhor também, como a Nani, ela mesma disse, o Senhor é o centro de todas as coisas. É uma frase, um versículo bíblico que eu levo para minha vida: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e as demais serão acrescentadas. Quando o Senhor fala que as demais serão acrescentadas, é o contexto da sua vida, é o tudo da sua vida vai ser acrescentado. Então eu acredito que o foco, ele sempre tem que ser o Senhor. E o nosso foco, o nosso objetivo é realmente a gente casar, ter muitos futuros e ter vida longa no Senhor mesmo, sabe? Abrir ministério, cuidar de vidas, esse é o nosso foco, o nosso desejo. Sim. Muito interessante o que você falou, né? Esse negócio de ter um foco, né, no ministério, ter a mesma visão, o mesmo chamado, é muito interessante. Agora eu tenho uma frase aqui de uma das nossas ajudadoras aí que ajuda a organizar o programa. E ela nos trouxe uma frase muito interessante e eu decidi compartilhar com vocês para vocês dar a opinião de vocês. A frase é o seguinte: se a pessoa primeiramente está interessada em tocar no seu corpo, ela não está interessada em cuidar do seu coração. Qual a opinião de vocês em relação a essa frase? É uma frase bem forte, né? Bem pesada, porque se a pessoa ela tá olhando somente pro seu corpo, ela tá se preocupando com algo carnal, não é algo sentimental. Então, pra você perder ali o amor pela pessoa, é isso aqui. Porque se é o corpo, você quer tocar o corpo, qualquer pessoa bonitinha que passar na tua frente, você vai querer tocar, vai querer ter também. Porque é algo muito carnal. Agora, quando a gente diz de entregar o coração, é algo mais profundo, é algo pra sempre, é o amor verdadeiro. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne com a pessoa. Então, se for algo só carnal, um dia a idade chega. Um dia você não vai estar ali, filezinho, bonitinho, voando. Uma hora o negócio vai estreitar, vai surgir a ruga, vai crescer a pancinha. E se for algo carnal, pra você deixar de amar a pessoa e buscar outra, é isso aqui, é muito rápido. Então, eu acho que nessa frase, se a pessoa tá preocupada com o corpo e não com o coração, é a fórmula pro relacionamento dar errado. Porque não tem Deus, não tem nada espiritual, é totalmente carnal e com certeza lá na frente pode dar dor de cabeça. Por isso que hoje em dia, infelizmente, tem muitas famílias destruídas porque é algo muito carnal. E aí a gente entra daquela parte do foco que a gente falou, não vai ter Jesus. Porque se você vê Jesus, você não vai procurar um corpo bonito, você vai ver a pessoa e vai ver Jesus através dela. Então Jesus, ele casou com a igreja, ele morreu por todos, ele não ficou trocando, não morreu pelo mais bonitinho, né? É algo muito espiritual isso. Exatamente. O que você acha dessa frase? Deixa aí seu comentário. Você tem alguma frase aí pra comentar interessante que possa ressaltar a nossa conversa aqui? No seu ponto de vista, Tainara, o que você acha dessa frase? Cara, eu acho que hoje, né, os jovens, eles são top se eles transam. E eu discordo totalmente disso. Eu discordo pelo motivo de que se você tem um laço, né, com aquela pessoa sexualmente, é algo muito espiritual, sabe?
para você ter uma pessoa, né, você ter a certeza de que aquela pessoa vai ser pro resto da sua vida, eu acho que você precisa conhecer ela primeiro, ver qual é a intenção do coração dela. E é uma coisa que eu falo pra vocês, meninas, quer conhecer um rapaz pra ver se ele quer o mesmo foco que você, se ele tem o mesmo objetivo que você, pergunta pra ele se ele ficaria uns 3 anos de santidade. Você pergunta isso, se o cara falar quero, vou morar, vamos buscar, é porque realmente o cara tá afim, porque hoje em dia a maioria dos jovens não querem isso, né? Eles querem viver uma vida, as pessoas até falam assim, nossa, mas como que vocês não beijam? E se vocês chegarem no casamento e ele beija mal? Eles fazem esse tipo de comentário. Eu falo, o Senhor vai me dar aquilo que ele tem pra dar e ele não vai me decepcionar. Então, fica isso de dica pra vocês. Muito interessante essa última fase. Deus não decepciona, Ele vai dar o que Ele tem pra dar. E é isso aí, não se decepciona. Você que tá assistindo aí em casa, não se entregue pra qualquer pessoa. Tem essa peneira de escolher a pessoa certa. Que a gente que é jovem, a gente tem essa opção, né? Sim. Muitas vezes a Nani não conheceu a Jesus depois que ela já tava vivendo isso. Sim. Já nós que somos jovens, a gente tem essa opção de escolher, de orar, de querer o melhor de Deus pra nossa vida. E isso é interessante. Nani, o pessoal que tá em casa nos assistindo, muitas vezes tá na mesma vida que você tinha há tempos atrás, o que você tem a dizer? Sabe, muitas vezes tá, será que eu vou conseguir? Será que eu consigo sair desse ponto que eu tô, dessa vida de pecado e dificuldade, e viver o que essa moça viveu? O que você tem pra dizer pro pessoal que tá em casa? Bom, primeiro, pegando o gancho que ela falou, é muito real essa parte espiritual, gente. Eu falo porque faz parte do que eu vivi, então encaixa na pergunta. Antes de eu casar com ele, antes de me converter, eu tive outros parceiros sexualmente falando. E depois que eu me converti, eu tive uma certa dificuldade nesse aspecto na minha vida. Porque eu entendi que assim, quando a gente tem relação sexual com as pessoas, são laços de almas. Então, cada pedacinho da minha alma, com a pessoa que eu me relacionei, ficou um pedacinho nela. E o pedacinho dela ficou em mim. Então, depois que eu casei, eu tive uma certa dificuldade, sabe? Vem aquela frieza, um negócio meio bizarro. Mas assim, o que eu falo pra você jovem que não casou ainda... Gente, faça um relacionamento, olhe, põe Deus à frente, porque se não tiver mesmo Jesus à frente e muito amor, casamentos eles terminam por conta de sexo. Infelizmente, como ela falou, quer ver se o cara te ama realmente? Abre mão disso. Aí é o amor, aí é a parte não carnal, é o amor verdadeiro. Porque é difícil e a gente passou por um tratamento pra gente conseguir se restaurar totalmente, eu ser totalmente dele e ele totalmente meu. Então essa parte espiritual é real. E pra você que já tá vivendo isso, já tá morando com a pessoa aí, como eu falei, não é fácil. Mas se os dois estiverem de acordo, converse. Porque se você tá incomodado, se você tá vendo isso e, nossa, olha, eu tô vivendo essa vida, você começa a ficar incomodado, você sente culpa toda vez que você tem relação com o seu parceiro, com a sua parceira, então já tem algo errado. Porque o que é de Deus, ele traz paz, ele traz alegria, você sente, é algo que você sente, não tem como eu te falar. Mas você aí sabe disso, é difícil, mas converse com o seu parceiro, converse com a sua parceira. Deus ele abençoa muito quando você segue princípios, quando você tem parte com Deus, você vive em santidade, ele abençoa muito. Então se você já tem uma vida abençoada, Deus tem muito mais pra você. E se tá difícil, tenha perseverança, converse, tente se acertar, não pense em algo grandioso. O meu casamento foi lindo, pra mim, pode ser que pra algumas pessoas não tenha sido tão lindo assim, porque cada um tem o seu sonho. Porém, nesse momento eu não tenho dinheiro pra fazer a festa do meu sonho. Se acerta, sabe? Vai lá no cartório, marca, casa, faz ali só um almocinho, pede a bênção do pastor, vocês já estão certinho, o que é ligado na terra é ligado no céu. Vocês já estão com a bênção de Deus, vocês não estão errados. E mais pra frente, faz uma festa top pra todo mundo, do jeito que você sempre sonhou. É melhor você fazer algo simples agora pra você poder viver na bênção, do que ficar esperando algo grandioso e viver pecando. Então, não é uma decisão fácil, conversem, se acertem, façam o que dá pra fazer agora, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Deus abençoou o meu casamento. Como eu falei, eu não queria casar, mas depois eu casei, eu quis casar, eu quis viajar, ter lua de mel, realizei vários sonhos nessa questão do casamento. Eu tenho minha família, meus filhos abençoados, valeu super a pena. Então, se acerte, vocês têm que estar caminhando junto. Tudo, ministerialmente, o relacionamento, o amor, o respeito, tem que estar junto. Então, uma decisão tem que ser tomada em conjunto. Não adianta também só um querer. Por isso que eu tô falando que a dica é vocês conversarem, ver os prós, os contras. Com certeza vocês vão ver muito mais coisas boas a favor do que contra. E vale a pena. Certo, muito interessante isso. E você que está assistindo aí em casa, fala, como que eu vou começar?
pode entrar em contato com a gente nesse Facebook, que estamos dispostos a te ajudar, a Nani pode te ajudar, te dar um pontapé inicial pra você conseguir sair dessa vida e viver o melhor de Deus pra sua vida. Tainara, o que você tem a dizer, pessoal que está em casa, jovem, como é esse negócio de compromisso, como conseguir, como dar esse pontapé inicial e conseguir viver essa realidade que você vive hoje? Amém. Cara, primeira coisa de tudo é oração. A oração, ela vai te dizer se a pessoa ela é ideal pra você, se a pessoa não é ideal pra você. O tempo, ele define tudo, né? Então você dá tempo ao tempo, orar pra ver se aquilo é dos planos do Senhor, porque eu vejo muitas pessoas querendo que Deus sonhe o sonho delas, mas a gente tem que sonhar os sonhos de Deus. Então, mantenha firme, seus pés no chão, busque a santidade, cara, seja santo como Ele é santo, se purifique mesmo, ainda que as pessoas falem assim, que loucura, né, isso você tá fazendo, de não ter relacionamento, não ter relação com a pessoa, não é loucura, vai contra o mundo, vai contra aquilo que o mundo diz, porque realmente aquilo que é difícil é porque vai valer a pena. Eu falo por experiência própria, a gente já tem 8 meses juntos, a gente já estamos noivos, o Senhor já proporcionou isso pra gente. Cara, várias bênçãos que o Senhor tem colocado em questão a cama, mesa e banho, o Senhor tem nos abençoado demais. Tem coisas assim que eu vejo lá em casa que eu falo, Senhor, por que que o Senhor me deu tudo isso? Então é uma coisa que eu aprendi, né? Dar honra a quem é digno de honra, e eu vou honrar o Senhor até o dia do altar, porque eu acredito que Ele vai me honrar de uma forma sobrenatural. E se você fizer aceitar esse desafio, né, do relacionamento ideal, eu acredito que Ele vai fazer grandes coisas na sua vida e o sobrenatural de Deus vai acontecer, vai fluir dinheiro de onde não tem. Se você tem a opção de escolha, a Nani não teve essa opção de escolha. Eu já tive essa opção de escolha. Então, eu vou optar pelo melhor e eu vou fazer aquilo que o Senhor quiser, aquilo que estiver nos sonhos de Deus. Eu vou fazer porque o Senhor, Ele fala que os filhos deles terão o melhor dessa terra. Então, procure uma pessoa que seja melhor nessa terra para você. Muito bom, muito interessante isso. E assim, baseado nesse nosso bate-papo, assim, eu coloquei algumas palavras aqui que eu vou estar falando agora. Em Amós 3:3 diz o quê? 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Como que vai andar 2 pessoas juntas se não tiverem um acordo, sabe? É isso que a gente vai fazer. Dessa forma que a gente vai conduzir o nosso ministério. Dessa forma que a gente vai criar os nossos filhos. Dessa forma que a gente vai conduzir a nossa casa, a nossa vida. Então tem que ter um acordo, tem que ter uma comunhão, tem que ter um entendimento de ambas as partes, senão lá na frente vai ter desentendimento. Peraí, mas eu quero ser missionário na África, você nunca me disse que você queria ser um pastor local. Peraí, eu não quero ter filho. Precisa ser conversado, pessoas não querem ter filho. Já pensou você casa com uma pessoa que não quer ter filho e o seu sonho é ter um filho? Já pensou lá na frente como seria? Triste, né? Em 2 Coríntios 6, 14 e 15, diz assim, ó: não se ponha em julgo desigual com o descrente, pois o que há ter comunhão com o justo e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comunhão entre crente e descrente? Então, tipo assim, não se coloca em julgo desigual, sabe? Não acredite em uma mentira de Satanás que tem lançado sobre a nossa geração, que é o quê? Eu vou conseguir começar a namorar e ganhar aquela pessoa para Jesus, trazer aquela pessoa para a igreja, a gente vai ser feliz. Sabe, eu coloco uma reflexão para meus discípulos, para minha geração, uma reflexão como: é mais fácil alguém te puxar para cima de uma cadeira ou te puxar para baixo? Você tá em cima de uma cadeira, você dá a mão para alguém, é mais fácil a pessoa te puxar para baixo ou você puxar essa pessoa para cima? Da mesma forma com Cristo, é mais fácil essa pessoa te levar para o mundo ou você trazer ela para a igreja? Não estou falando que é impossível, mas é algo que a gente precisa refletir e trazer para a nossa realidade também. Outro versículo que eu trouxe aqui como reflexão é 1 Coríntios 7, 9, que diz assim: mas se não conseguir controlar-se, deve casar, pois há melhor casar do que ficar ardendo de desejo. Então, como a Nani disse, né, é melhor casar do que ficar pecando, do que ficar errando. Talvez hoje você não consiga ter algo maravilhoso, algo grandioso, mas Deus vai honrar da forma que Ele tem para honrar. E outra coisa,
sabe, é algo que não foi nos revelado, é uma verdade que é nos revelada, que é nos ministrado, não é nada imposto a ninguém. A Tainá não decidiu viver isso porque foi imposto, é obrigatório, não. Hoje eu me encontro solteiro, vivo essa vida de santidade e eu falo pra todo mundo que eu tô vivendo o melhor ano da minha vida, sabe? Eu me divirto, eu vivo, por quê? Porque eu sei que Deus tem o melhor de Deus pra minha vida. Mas ninguém chegou em mim e falou, Gabriel, você é obrigado a viver isso, senão não vai. Não, eu amo, tenho meu ministério, sou líder de jovens e assim, eu vivo o melhor de Deus nessa terra, porque eu sei que Ele tem o melhor reservado pra mim. Porque sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, esse foi o nosso bate-papo, eu agradeço a visita da Tainara, da Nani. E assim, você que tá em casa, não sabe como começar, não sabe como sair dessa situação, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te ajudar a sair dessa situação que você está vivendo e dar um pontapé inicial. Temos aqui a Tainara que pode te ajudar a viver um compromisso, uma vida de santidade. Temos a Nani também, que já é uma pessoa casada, que pode te ajudar a sair dessa vida de fornicação, tá morando junto e não sabe como viver isso. Esse programa é para te ajudar, é para te levar em outro nível. Amém? Agradeço a presença de vocês. Amém? Um beijo no seu coração, fique com Deus. Até o próximo programa.